noite. Vamos iniciar mais um programa Poder e Política ao vivo. Hoje eu estou recebendo aqui uma prata da casa, jovem aqui da terra, família tradicionalíssima e um sucesso. Delegado de polícia, segunda classe, temos 3 classes, quarta, terceira, segunda e primeira. Ele é delegado de segunda classe e é delegado corregedor, ou seja, é a polícia da polícia. Só os melhores, dentre os melhores, que chegam à corregedoria. Além disso, é professor universitário, muito inteligente, amigo nosso, e eu tenho o maior prazer em receber o doutor Alexandre Rorato Maciel, a quem dou as boas-vindas. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Inicialmente, obrigado pelas bondosas palavras. Sei que não sou merecedor de tamanho elogio. Não, eu conheço o senhor e fiz questão de enfatizar. Nós temos prazer em tê-lo aqui no meu programa e também ver a sua carreira de sucesso. Vamos começar. O senhor é filho da terra aqui da família Rorato. Exatamente. Nasceu aqui, doutor? Nasci aqui, sou iguaçuense. É? E formou-se em Direito. Exatamente. Onde é que foi sua formação em Direito? Eu fiz faculdade na PUC em Curitiba. Pontifícia Universidade Católica. O senhor, por quase 10 anos, se eu não estou enganado, também deu aulas aqui nesse centro universitário, aqui é o UDC, é fato? Exatamente. Comecei a lecionar na UDC em 2003. Um dos pioneiros, então, não é? A primeira turma da Faculdade de Direito da UDC... O senhor estava lá? Foram meus alunos. Que coisa boa. A coisa que eu acho gratificante é ver uma pessoa que tem o conhecimento, transmitir esse conhecimento. É muito nobre. O senhor dava a sua disciplina qual era? Direito Penal. O senhor é especialista em direito penal, porque um dos motivos da nossa conversa hoje aqui, o senhor acabou de lançar um livro importante, eu ainda não li, mas está aqui o livro, eu queria mostrar aqui, ó. Este livro chama-se Crime Organizado, Persecução Penal e Política Criminal. É do jovem aqui, tem em torno de 300 páginas, já está em todas as principais livrarias, é isso, doutor? Exatamente. O senhor... Quanto tempo levou para escrever essa obra? Na verdade, essa obra ela é fruto Muito tempo. De um bom tempo. Na verdade, eu fiz inicialmente uma especialização que eu concluí em 2009, onde eu escrevi pela primeira vez sobre o assunto. Posteriormente, quando eu fiz o meu mestrado, que eu terminei no final de 2011, eu resolvi me debruçar novamente sobre o tema, escrevi com mais profundidade e amplitude também. Posteriormente, então, eu resolvi escrever um livro. Claro que aí eu tive que principalmente me ater às atualizações, especialmente da Lei 12.850, que é de agosto de 2013, uma lei nova ainda, e isso exigiu bastante estudo, especialmente porque ainda não são tantas as obras relacionadas ao tema. Essa lei 2.850, ela trata de quê, doutor? É uma lei específica sobre as organizações criminosas. Ah, muito bem. Doutor, esse livro do senhor, ele é direcionado a quem? Ele é um livro direcionado mais para a área do direito, né? Para os profissionais da área do direito. Se bem que, como o próprio nome diz ali, crime organizado, persecução penal e política criminal. Na parte de política criminal, eu dou uma série de sugestões para combater não só as organizações criminosas, mas também a criminalidade em geral. Nesse capítulo, eu diria que aí o público já é um público geral. Sim, muito bem. Eu vou ler, depois deverei comentá-lo no meu blog. Vamos retroceder para conhecer a sua performance. O senhor fez o concurso para delegado de polícia quando, Alexandre? Aqui no Paraná, o meu concurso era de 2001, mas antes de eu tomar posse aqui no Paraná, eu cheguei inclusive a ser empossado no estado do Mato Grosso, onde eu também fui aprovado. Ou seja, vai completar 15 anos que o senhor é delegado. Exatamente. O senhor foi delegado do GAECO aqui em Foz, quando o Dr. Rudi Rigo era o coordenador. Fato? Exatamente. Ficou aqui quanto tempo no GAECO? Olha, o GAECO ele foi criado aqui em Foz do Iguaçu, foi em setembro de 2003. Era a antiga PIC. Isso, exatamente. Quando ele veio para o interior, inicialmente o nome era Gerco, e aí depois com o tempo... Não, veio... Gerco e daí... Na verdade, quando ele estava só na capital é que chamava PIC. Quando ele veio para o interior, ele já veio com esse nome Gerco, que é grupo, na época, Grupo Especial de Repressão ao Crime Organizado. E os primeiros coordenadores desse grupo que aqui estiveram foi a Suzana Lacerda, que está hoje em Londrina, uma promotora de justiça, e o Dr. Rigo Rudimburgo, que está aqui até hoje. Exatamente. O senhor
Lá em Curitiba nós temos uma importante vara da Justiça Federal, que é a 13ª vara, que ela processa os processos de crime organizados, de lavagem de dinheiro, vão todas para essa vara lá, que tem como titular esse magistral, juiz Sérgio Fernando Moro. O senhor conhece a 13ª vara lá em Curitiba? Olha, eu, na verdade, um contato mais próximo, inclusive com o doutor Sérgio Moro, eu não o tive, não tenho, né? Até porque ele atua na área federal e eu atuo mais na área estadual. Mas, já que você tocou nesse assunto, é importante ressaltar a importância dessa vara especializada no combate às organizações criminosas e à lavagem de dinheiro, que é uma das únicas varas especializadas no Brasil. No Brasil. Tem essa em Curitiba, tem uma outra em Porto Alegre, e as duas têm um trabalho bastante interessante, já que pode se debruçar exclusivamente sobre esse assunto. Eu vou pedir sua opinião, afinal o senhor é delegado de polícia. Como é que o senhor está vendo esse desenrolar da Operação Lava Jato? Olha, a impressão que eu tenho, acredito que é da maior parte da população brasileira, é que a resposta está sendo dada, né? Eu espero que muito mais ainda venha a acontecer, especialmente aqueles chamados da classe política, né, que supostamente estão envolvidos dentro de todo esse, enfim, esse emaranhado aí de crimes, né? E ainda que alguns deles que estão na ativa detenham foro prerrogativo de função, nós esperamos que o Supremo Tribunal Federal, para aqueles que serão julgados pelo Supremo, também dê a resposta da mesma forma que o doutor Sérgio Moro tem feito. O senhor entende que esse processo é bom para o país? Mas não tenha dúvida, não tenha dúvida. Passou da hora já de mudar ou acabar, né, com esse pensamento de querer tirar vantagem em tudo, de o esperto é aquele que consegue passar os outros para trás, de dar um jeitinho aqui, conseguir dinheiro ali, enfim, as 1001 formas de corrupção. Isso é importante que todos aqueles, especialmente, que vão entrar para o serviço público ou vão lidar de alguma forma com o serviço público, tenham em mente que tem tanta gente no nosso país passando dificuldade, não tem nem o que comer, né? Então não se justifica de forma nenhuma pessoas que já têm uma condição financeira em regra muito boa ainda estar sujeitando a tamanha corrupção, né? Acabaram praticamente acabando aí, destruindo a Petrobras. Doutor Alexandre, existe um pequeno parte, grupos localizados, principalmente no Congresso, agora o assunto voltou à baila novamente, que advogam a seguinte tese. Vou pedir sua opinião sobre isso. Que aquele exame da ordem, que quando o cidadão conclui o curso de Direito, ele precisa passar pelo concurso da ordem em 2 fases para estar apto a advogar. Existe uma corrente pequena que acha que tem que acabar com aquilo. Saiu da faculdade, pegou o diploma, vai advogar. Sua opinião sobre isso? Eu defendo a tese exatamente o contrário. Eu acho que, na verdade, o grande argumento daqueles que querem acabar com o exame da ordem é que apenas para aqueles que são formados no curso de Direito é que há o exame da ordem para caso queiram advogar, enquanto as demais profissões não teriam que fazer nenhum exame. Eu penso que esse exame que já existe para aquele que pretende ser advogado, o exame da OAB, que deveria ter em todas as profissões. Ao invés de acabar com o exame da OAB, deveria ter em todas, porque isso melhoraria a qualidade dos profissionais em todos os ramos. Eu Muito bem colocado. Seja para o médico, para o dentista, existe um país do primeiro mundo onde engenharia, arquitetura, medicina, tudo tem os chamados exames de proficiência, para ver se a pessoa está apta, não é? Eu acho que nós temos que caminhar para aí também, concordo com o senhor. O GAECO é um órgão importantíssimo, que o senhor esteve lá, foi delegado, o grupo de reprime o crime organizado no Paraná. Ele está disseminado pelo Brasil, mas vamos falar no Paraná. GAECO, temos aqui o GAECO, importantíssimo, ele tem como a sua principal atividade fiscalizar a atividade policial. É isso, doutor? Na verdade, não. Na verdade, como é que ele funciona? O GAECO, que significa Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, até como o próprio nome está dizendo, o foco dele, na verdade,
é especialmente o foco no crime organizado, ou seja, nas organizações criminosas. Sim. Né? O que ocorre é que a área nossa aqui de fronteira, infelizmente, até o período em que eu trabalhei no GAECO, ela ainda era muito forte a questão da corrupção policial. Então, nós começávamos a investigar fatos, a gente nunca investigou pessoas, né? Investigando fatos, e durante essas investigações de determinados fatos, infelizmente, volta e meia aparecia algum policial. Mas não que o nosso foco fosse investigar a polícia. Nós investigávamos fatos, só que envolvia, às vezes, alguns policiais. Às vezes aparecia um ou outro policial. E esses fatos envolvendo o policial acabavam, digamos assim, tendo um ibope maior, né? Uma atenção maior da mídia. Mas nós fizemos N trabalhos que não tiveram prisão de nenhum policial. Dentro desse contexto do GAECO, também vou pedir sua opinião, vou aproveitar ao máximo o senhor aqui para nós conhecermos a sua linha de pensamento. Essa é a proposta do programa. Tivemos sábado passado uma coordenadora do GAECO de Londrina, doutora Leila Schmidt, não é? Se envolveu lá numa ocorrência de trânsito, o senhor deve ter acompanhado. Como é que o senhor viu aquela questão? Eu acho o seguinte, seja policial, membro do Ministério Público, juiz, político, seja quem for, a lei tem que ser igual para todos e como tal deve ser aplicada. Se a promotora realmente estava sob efeito de álcool, se ela realmente estava embriagada, até como inclusive ela deu em nota que foi divulgada na imprensa, ela deverá, na sequência, sofrer os consectários legais, seja do ponto de vista criminal e mesmo administrativo. Não é porque é promotora de justiça, promotora do GAECO, que deve ter algum tratamento diferenciado. Hoje recebendo um delegado de corregedor, né? Volto a afirmar, delegado corregedor da Polícia Civil do Paraná, a briosa Polícia Civil do Paraná. A propósito, o que é que o delegado corregedor, qual é a função principal da corregedoria, doutor? Olha, grosso modo, até como você disse na abertura do teu programa, a corregedoria é a polícia da polícia, né? Então, a nossa atuação específica é para apurar eventuais transgressões disciplinares que sejam imputadas a policiais da maior civis. Importância. No Brasil todo tem corregedores, delegacias de corregedores. É importantíssimo, porque ele verifica a atuação dos próprios colegas, né? Exatamente. E vocês, imagino quando vocês chegam lá nesse estágio, que é, como eu falei, é o melhor dos melhores para estar lá, né? Os outros que ficam para trás olham-nos com um ar assim de quem comeu e não gostou? Não, olha, eu até não se atém a isso. Não, eu até não gostaria de dizer que o fato de estar na corregedoria, lá são os melhores, na verdade, assim, nós temos excelentes policiais com diferentes perfis dentro da polícia e muitos preferem trabalhar em outros órgãos onde têm desempenhado excelentes trabalhos. Outros têm um perfil mais direcionado para a corregedoria, assim por diante. Mas que em diferentes setores da polícia há ótimos profissionais. Não que lá na corregedoria estão os melhores. Ô Alexandre, voltando aqui, o Código do Processo Penal Brasileiro, o chamado CPB, né? O nosso Código Penal que vocês trabalham com ele, os juízes, os promotores, os delegados, que está aí disponível. Ele vira e mexe e comenta-se que ele está ultrapassado. O mundo mudou. O mundo está sempre em mutação. A ordem natural das coisas está sempre movimentando-se. E esse código me parece que ele é de 1941. Isso. Não é isso, doutor? Ele não está um pouco defasado? Na verdade, ou não? Não, ele está assim. O que acontece é o seguinte, o nosso Código Penal, ele já sofreu amplas reformas, ainda que pontuais, mas já sofreu N reformas. Sim. Então, a própria parte geral, né, foi toda ela reformulada lá em 1984. A parte especial sofreu diversas reformas, né? 2005, 2009, enfim. Ele está sendo mexido. Volte e meia estão mexendo. Burilado. Agora, o ideal é que não fosse uma colcha de retalhos, que a todo momento você tem que ficar lá mexendo aqui como e ali. a Constituição. O ideal é que realmente viesse, na minha opinião, um novo código. Viesse um novo código, todo ele já atualizado e, inclusive,
pegando boa parte da legislação que hoje nós temos como legislação extravagante, trouxesse os tipos penais para dentro do Código, penso eu que seria melhor para o próprio desenvolvimento dos trabalhos. Sem dúvida. Agora, em 2016, nós teremos um novo Código do Processo Civil, que vem agora, né? E um juiz aqui já comentamos sobre isso. Mas, enfim, vamos voltar àquela questão lá. Tivemos aí algumas operações da Polícia Federal de vulto nacional. Vou citá-las. Castelo de Areia, a Operação Dallas aqui no Paraná, que visou coibir irregularidades no porto de Paranaguá. Tinha pessoas importantes envolvidas. Operação Dallas, Satyagraha, Castelo de Areia. Satyagraha é que teve aquele ex-deputado, o Protógenes de Queiroz, que se elegeu deputado federal, depois acabou, perdeu o cargo, foi condenado. E essas operações foram indo na primeira, segunda, quando chegou na terceira instância, no STJ, acabou tudo. A nossa Suprema, não o Supremo, lá no Superior Tribunal, entendeu de anular todas essas operações. Como é que o senhor vê essa questão e por que acontece isso? Afinal, foram milhares de horas de trabalho, não é? Olha, é importante que desde o primeiro dia de qualquer investigação se procure fazer tudo exatamente observando as regras legais. Porque não há dúvida que tudo aquilo que não é observado é munição para a defesa. E a defesa, exatamente através de bons advogados, vão se ater a toda e qualquer falha, seja da investigação, seja já no âmbito processual. Essas operações especificamente, né, até por serem da Polícia Federal, eu não atuei diretamente em nenhuma delas, não cheguei a manusear os autos. Mas penso que se o Superior Tribunal de Justiça acabou anulando todas elas, é porque alguma falha realmente legal, né? Alguma coisa que afrontou a lei, que deveria ter sido observado e não foi, e acabou ocorrendo. Alexandre, uma das coisas cruciais nessas grandes operações policiais que acabam redundando em denúncias, em processos, são as chamadas escutas autorizadas pelo judiciário. Quando o senhor trabalhou aqui, lá atrás, em 2000 essa operação deu-se em 2005, portanto lá se vão 10 anos. O senhor lembra da Operação Avalanche? Sim. O senhor atuou nela? Atuei. E aquela operação, ela ficou durante muito tempo sendo movimentada e, num determinado momento, ela foi deflagrada, houveram prisões, muita repercussão, repercutiu no Brasil todo, saiu no Jornal Nacional. Muito bem. E, de repente, um advogado desses muito competentes, tem advogados que sabem das coisas. Por acaso é professor aqui na UDC. Ele é doutor em Direito Criminal, doutor Raimundo Araújo Neto, Raimundinho, muito preparado. Estudou. Foi lá e viu que as escutas não estavam como manda a lei. Resultado, conseguiu melar todo aquele processo. O senhor se lembra? Sim, eu lembro. O que aconteceu ali, doutor Alexandre? Pois é, segundo o entendimento dos tribunais superiores ali, no caso o STJ, ele entendeu por anular as decisões judiciais que autorizaram as interceptações telefônicas, uma vez que o juiz, que na época as autorizou, não teria fundamentado as decisões adequadamente. Exato. Digamos assim, essa falha na fundamentação judicial teria, então, anulado as interceptações como um todo. Sem as interceptações, praticamente acabaram as provas, porque as provas ou eram oriundas diretamente da interceptação ou delas decorrentes. Sim. Né? E aí as provas que seriam oriundas da interceptação também não podem ser aproveitadas. Né? É a teoria dos frutos da árvore envenenada, que a gente chama. Contamina o processo. Exatamente, contaminou. E aí, infelizmente, Acabou tudo. E alguns até que deveriam pagar ficaram impunes. Mas faz parte do jogo. É isso? Exatamente. Doutor, a polícia do estado do Paraná, civil, não vamos falar da militar, a polícia civil do estado do Paraná, ela está à altura da demanda do paranaense, do povo? Olha, eu diria o seguinte, que todos os policiais civis, sem dúvida nenhuma, procuram, claro que não só na Polícia Civil, eu diria,
todas as profissões têm bons e maus profissionais, vamos colocar dessa forma, mas que a grande maioria, vamos colocar dessa forma, dos policiais civis procuram fazer das tripas coração. Né? Das tripas coração. Exatamente, bem essa expressão. Ou seja, procuram se esforçar ao máximo, dar o melhor de si para dar uma resposta contente, uma resposta satisfatória para a população. Evidentemente que não é exclusividade da área de segurança pública, mas também da área de saúde, de educação, infelizmente aí dos serviços públicos quase que de forma geral, e não só em âmbito estadual, mas também federal, as dificuldades que vem passando, especialmente em razão dos escassos recursos financeiros. E a Polícia Civil, ela encontra dificuldades também, especialmente na quantidade de pessoal. Né? Não há dúvida que... Efetivo. Exatamente, não há dúvida que mais delegados, investigadores, escrivães propiciariam o desenvolvimento de um trabalho ainda melhor. Mas volto a frisar, os que estão trabalhando, todos eles ali procuram dar o seu melhor para procurar dar uma resposta à altura da sociedade. O senhor trabalha em Curitiba? Exatamente. Onde é que fica a Corregedoria da Polícia Civil em Curitiba? Fica no bairro Rebouças, na rua Santo Antônio, número 231. Tá, no Rebouças. O senhor se reporta a quem? Ao próprio secretário de Segurança ou tem um chefe? Como é que funciona a hierarquia da Corregedoria no Paraná? Eu me reporto ao Corregedor-Geral da Polícia Quem Civil. é ele, doutor? Doutor Jairo Estorilho. Estorillo. É delegado de carreira. Exatamente. E o Paraná, todo o Paraná, existem delegados corregedores, quero crer, distribuídos por todo o estado. Sim. Aqui é uma região, por exemplo, região oeste. Tem um delegado corregedor que atua aqui? Como é que é isso? Foz do Iguaçu está vinculado à Corregedoria de Área Sudoeste, cuja sede é em Cascavel. Lá em Cascavel tem um delegado corregedor. Tá. Que cuida aqui também. Exatamente. Como é que está essa questão de... A corrupção, esse vírus da corrupção, isso parece que vem desde a idade lá da pedra e vem vindo porque não acaba. Parece que é inerente à condição humana. Ela, quer queira ou quer não queira, ela está aí disseminada nos meios políticos, como já foi falado agora há pouco. Eu não tenho visto ultimamente muitos casos de repercussão sendo reportados pela mídia no Paraná envolvendo a polícia, principalmente a Polícia Civil. Deu uma parada, não deu, doutor? Deu. Felizmente... Não deu uma parada? Deu. E eu acredito que realmente houve uma melhora muito grande dentro do efetivo policial, especialmente no que se refere à Polícia Civil. Posso dizer que, inclusive, aqui na nossa região mesmo, nos últimos tempos, inclusive, de GAECO, a gente comentava isso, que houve uma melhora sensível na qualidade do policial. Houve porque eu já moro aqui há muitos anos e a gente observa que lá atrás, antes do advento do GAECO, da PIC, tinha mais casos reportados de desvios de conduta. Hoje não, é raro. O senhor acompanhou lá no Congresso, já passou em primeira discussão a PEC, que é a tal PEC 443, a famosa 443, já foi aprovada em primeira discussão. Agora vai para o Senado, parece, ao que tudo indica, ela será aprovada. Isso faz com que delegados como o senhor, advogados da AGU, promotores não, delegados de Polícia Civil, Federal e AGU, vão ganhar até 90% do que ganha um ministro do Supremo Tribunal Federal. Como é que o senhor viu isso? Eu vejo com grande alegria, mas não no sentido de simplesmente, porque eu sou delegado, aquilo ali está me privilegiando, tal, vou ganhar mais. Não, não é dessa forma. Na verdade, tem que acabar com essa distinção muito grande, inclusive, que existe entre diversas carreiras jurídicas. É importante que todos os profissionais da área jurídica sejam bem remunerados e que não haja essa distinção tão grande que hoje ainda existe entre os diversos estados da federação. Então, a PEC, ela trata aí entre os advogados da União, os defensores públicos, os delegados da Polícia Civil, das Polícias Civis dos estados e os delegados da Polícia Federal. E ainda os procuradores dos municípios com mais de 500 mil habitantes e procuradores das capitais. Muito bem. Então, chegamos ao final. Eu quero fechar essa conversa com o senhor, lembrando que o livro do Alexandre, Crime Organizado, Persecução Penal e Política Criminal, está disponível aqui na biblioteca da UDC. Portanto, você está nos assistindo, você é aluno
dos cursos de Direito aqui da UDC, pode ir ali, não tem um exemplar lá, você não Exatamente. colocou? Coloquei. Então pronto, está dado o recado, o senhor fica à vontade para se despedir de quem nos assistiu, doutor Alexandre, e meus cumprimentos pela sua carreira. Obrigado. Quero agradecer o espaço aí, você que sempre nos acompanhou durante todo o período que trabalhei aqui em Foz do Iguaçu, e agradecer aí os seus ouvintes e dizer que estamos à disposição aí para, quem sabe, uma nova oportunidade. Muito bem, eu que agradeço. Eu desejo a todos um bom final de semana, para o senhor também. Quarta-feira estaremos de volta. Uma boa noite.